Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje temos a Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, viva! E trazemos para o debate o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que criou uma guerra aberta com o Partido Socialista e Medina já respondeu. Mas para já, Joaquim Miranda Sarmento. O que é importante é que o país perceba que o governo anterior fez promessas, assumiu compromissos para os quais, por um lado, não estava habilitado e, por outro, para os quais não inscreveu a respectiva verba financeira no orçamento e nos mapas orçamentais. E por isso é muito importante que o país perceba que, a somar ao caos que vivemos em muitos serviços públicos e em muito daquilo que é a utilização dos serviços públicos por parte dos cidadãos, há uma contraparte que as contas públicas estão bastante pior do que aquilo que o governo anterior queria anunciar como um grande resultado orçamental. Helena, o Ministro das Finanças aparece nesta terça-feira a acusar o Partido Socialista, em particular o Ministro das Finanças do Partido Socialista, Fernando Medina, de ter deixado um buraco nas contas públicas, um déficit de quase 600 milhões de euros, em medidas que foram já tomadas depois das eleições do dia 10 de março deste ano. A pergunta que te faço é se Joaquim Miranda de Sarmento tem razões para acusar os socialistas de terem deixado o país de tanga. Pois é isso, isto já se torna um bocadinho previsível, não é? Cada vez que entra em funções um novo governo, refaz as contas e diz que afinal a situação não é assim tão boa. Onde é que a gente já viu isso antes? Já vimos várias vezes. É uma ótima desculpa para não aplicar mais medidas. Exato, ainda por cima nesta altura em que havia um caderno de encargos, tantas reivindicações a satisfazer, e numa altura que, aliás, o governo já começou a receber, hoje já foi a segunda reunião com os polícias e GNR, já teve com professores e com médicos, quer dizer, faz hoje um mês que Luís Montenegro tomou posse e nós no fundo já estamos à espera deste dia, não sabíamos exatamente como é que a coisa ia decorrer, mas todo o discurso desde o início dos responsáveis, todos os discursos dos responsáveis deste governo desde o início, tem sido nesse sentido de grande cautela, que o superávit não é assim tão grande, já tínhamos notícia do governo de que as contas não eram, que esse superávit não era da dimensão que o governo socialista tinha dito, e agora, quer dizer, há aqui duas coisas. Por um lado, era previsível. Por outro, falar-se de um buraco. Eu não sou especialista, Ruben, eu não sou especialista em finanças públicas, mas eu percebo que é muito esquisito falar, para não dizer pouco justo, ou de falar sem buraco nas contas públicas no primeiro trimestre. Quer dizer, e misturar, não é a meio do exercício ou no início do exercício do ano que se começa a dizer que é um buraco. Um buraco é algo que, quando as contas do ano estão fechadas, é que se percebe se houve ou não houve. Termos o Ministro das Finanças usar esta linguagem é um bocadinho degradante até para a seriedade com que se faz o debate destas coisas, não é? Inclusive é a forma como Fernando Medina veio depois responder, dizendo que grande parte deste, entre aspas, buraco é provocado pelo déficit nas contas públicas dos Açores, da região autónoma dos Açores, que por acaso é uma região liderada pelo PSD e CDS. Portanto, no fundo, é quase um virar o feitiço contra o feiticeiro. Esteve bem Fernando Medina em acusar o PSD de oportunismo? O PS tinha que responder, não é? Perante a gravidade, só para explicar um bocadinho. Houve um Conselho de Ministros e o Ministro das Finanças, dentro dessa reunião, aliás, se calhar para celebrar o mês de governo, faz uma exposição sobre a verdadeira situação das contas públicas. E isto é colocado até no comunicado do Conselho de Ministros, é o primeiro ponto do comunicado, ou seja, foi a coisa mais importante desta reunião do Conselho de Ministros. E depois, a tal declaração que eu me referi há pouco é uma declaração numa conferência de imprensa em que o Ministro das Finanças vem dizer que tem 300 milhões para pagar a fornecedores que o governo não tinha calculado. É isso que eu me refiro, que é muito estranho, porque não é assim que se fazem as contas, não é? Portanto, o Fernando Medina, para além dessa questão dos Açores, vem acusar de impreparação, para não... para não acusar também de tentarem... É assim,
Isto é um problema porque ninguém é virgem nisto, não é? Nem o PS, nem o PSD. Todos os ministros das Finanças, todos os governos, quando tomam posse, primeiro os partidos prometem várias coisas em campanha eleitoral. E depois de tomar posse percebem que afinal pode ser complicado. E a primeira estratégia é dramatizar um bocadinho e dizer que afinal não há dinheiro para tudo e que a culpa não é deles, é que herdaram uma situação que desconheciam completamente. Aliás, durante a campanha eleitoral, ao mesmo tempo que o Luís Montenegro prometeu uma série de coisas, dizia isso. Atenção, quando lá chegarmos, nós tivemos a tanga a que tu te referias, é de 2002, é quando Durão Barroso toma posse, a seguir a um governo socialista dois governos socialistas de António Guterres, e diz que afinal o país está tanga, não tem dinheiro para nada. Foi assim, das coisas mais dramáticas que se ouviu no Parlamento, foi um discurso feito no Parlamento, e depois disso defendeu uma auditoria às contas públicas do Tribunal de Contas. Mais tarde, quando José Sócrates é eleito em 2005, aliás, na campanha eleitoral já dizia, aí não era no Tribunal de Contas, aí era o Banco de Portugal, que ia pedir ao Banco de Portugal que fizesse uma auditoria sobre as verdadeiras contas públicas, e depois sabemos também como é que acabaram os governos de José Sócrates, não é? Entretanto, o governo de António Costa, quando toma posse, a situação da auditoria das contas públicas não era tão necessária, porque uma vez estava cá a Troika, sabia-se como é que as coisas estavam, e então esse governo inicial foi marcado pelas reversões, era ao contrário, era, ok, tivemos a apertar o cinto, agora vamos alargar, e portanto não havia necessidade de fazer este discurso que agora este governo está a fazer. A gente sabe também que as coisas, os números são sempre um bocadinho, como é que se diz, martelados, podem ser martelados, não é? E portanto, eu acho que isto serve sobretudo politicamente para acalmar um bocadinho as várias reivindicações e ganhar tempo. Isto no dia em que vemos o Chega a votar ao lado de uma proposta do PS para a eliminação das portagens nas antigas SCUT, portanto, mais despesa pública no futuro. Sim, mas essa proposta é do PS e é acabar com as portagens a partir de 1 de janeiro. O PS, precisamente para não ser acusado de estar a violar a norma travão, ou seja, inventar despesa crescida com que este governo não estava a contar, faz isso, aprova agora e só teria efeitos a partir de 1 de janeiro. E é impressionante, o Chega primeiro disse que não era a favor, não é? Estava ao lado do governo, nós até noticiámos há 2 dias que o Chega ia dar a mão ao governo e não ia votar ao lado do PS, e depois o Chega repensou e veio hoje comunicar que aprova. Já temos também temos o governo a dramatizar que não pode, afinal quem é que governa, se é o governo ou a Assembleia da República. O nosso sistema, como está, o legislativo, como está montado, quer dizer, não é só, claro, que a Assembleia pode legislar, pode o Governo dizer que às vezes faz coisas que não lhe dá muito jeito, ok, mas pode, não há nisto, atenção, qualquer tipo de intromissão, ou até qualquer exagero. A gente lembra-se quando foi as coligações negativas do segundo governo de Sócrates, aí sim, aí era uma série de coligações negativas no mesmo dia. Estamos a falar de uma coisa que ainda por cima terá efeitos em janeiro, dará tempo também para acomodar no próximo Orçamento do Estado. Pronto, é isso, é uma grande carga de dramatização, e eu acho que isto tem tudo a ver com o facto de a qualquer momento não se sabe quanto tempo é que este governo dura, e portanto é tudo muito exagerado, mesmo do lado das oposições, do lado do governo, estamos todos a viver um tempo muito acelerado e muito exagerado. Como disseste há pouco, ainda só passou um mês de governo de Luís Montenegro e já parece que passaram 3 ou 4. Helena, um beijinho e até amanhã para fechar a semana. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.